No Justiça para Todos de hoje, vamos mostrar como foi a posse do presidente e da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil. O juiz federal Fernando Mendes assumiu a presidência da AJUF em uma cerimônia concorrida realizada em Brasília, Distrito Federal, e vai comandar a associação até junho de 2020. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, desembargadores federais, juízes, representantes do Ministério Público e de entidades de classe compareceram à posse. Fernando Mendes assume o comando da entidade na vaga deixada pelo juiz federal Roberto Carvalho Veloso, que esteve à frente da AJUF no biênio 2016-2018. Acompanhe o Justiça para Todos, está no ar. O novo presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, juiz federal Fernando Mendes, tomou posse junto com outros 33 integrantes da diretoria da AJUF em uma cerimônia realizada em Brasília, no Distrito Federal. O juiz federal Fernando Mendes é natural de São Paulo e está na magistratura há 15 anos. Acompanhe como foi a posse e saiba o que ele espera realizar nos próximos 2 anos de mandato. A cerimônia de posse da nova diretoria da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, para o biênio 2018-2020, reuniu diversas autoridades em Brasília. Ministros, desembargadores e juízes vieram cumprimentar o juiz federal Roberto Veloso, que acaba de deixar a presidência da AJUF, e Fernando Mendes, que assume o desafio a partir de agora. Eu me perguntava a razão de ser concedida a palavra a quem deixa o cargo. Depois de refletir, eu cheguei à conclusão que essa gentileza é concedida para que se possa agradecer. Para aquele que está saindo, utilize dessa especial maneira de tratamento para que faça os agradecimentos. Durante o discurso de despedida do cargo de presidente da AJUF, Roberto Veloso deu as boas-vindas ao colega Fernando Mendes e, ao final, recitou um poema. Ele é intitulado Voltar a Grajaú. É como voltar no tempo. Vejo aquela cidade no vale, o Grajaú aconchegante, rever a namorada no baile. O tempo que não passa, o cansaço que não existe, a praça, a noite, os amigos, não há lugar para ficar triste. A certeza do renascer, o bem-estar, a alegria, a amizade acima de tudo, do povo acolhedor, a energia. A saudade de um tempo, de um mundo sem dores, a saudade da cidade, fonte primeira dos amores. Muito obrigado. O ato de posse foi logo em seguida. Eu convido os excelentíssimos senhores juízes federais Roberto Carvalho Veloso e Fernando Marcelo Mendes para virem à tribuna, onde se dará o ato de posse. O novo presidente da entidade, juiz federal Fernando Mendes, e os 33 integrantes da nova diretoria foram chamados para assinar o termo de posse. Declaro empossado no cargo de presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, biênio 2018-2020, o juiz federal Fernando Marcelo Mendes. Fernando Mendes é paulista, juiz federal há 15 anos, mestre em Direito Administrativo e doutor pela PUC São Paulo. Já foi integrante da AJUF em várias diretorias e presidente da AJUFESP entre 2015 e 2017. Durante o discurso de posse, Fernando Mendes exaltou o papel do Poder Judiciário na construção de um novo Brasil. Precisamos de uma agenda política e econômica que, ao mesmo tempo, torne o país amigável para os negócios, com previsão legal e regulatória, segurança jurídica, mas que também possa garantir condições mínimas de uma vida digna para o povo brasileiro.
e o Poder Judiciário tem de assumir papel fundamental e estratégico na construção dessa nova agenda. O juiz federal Fernando Mendes falou sobre o difícil cenário vivido pelo país. Vivemos esses últimos 10 anos a nossa era dos extremos. Fomos do céu ao inferno praticamente. Muitas são as causas do fracasso nacional. Não pretendo aqui, até porque talvez não tenha a competência necessária, fazer uma análise política, econômica ou social das razões que nos conduziram a essa crise sem precedentes. Durante o pronunciamento, Fernando Mendes destacou que a Operação Lava Jato tem sido implacável no combate à corrupção. A atual década tem sido marcada pela Operação Lava Jato. E aqui eu falo Operação Lava Jato do ponto de vista simbólico, mas, na verdade, aqui todo o trabalho que vem sendo feito pela Justiça Federal, Ministério Público Federal e Polícia Federal. 2 empresas brasileiras colocaram o Estado brasileiro nas suas folhas de pagamento. A aliança desses 2 grupos constitui o Estado patrimonialista no Brasil. A Lava Jato escancarou essa realidade. Antes de encerrar o discurso, o novo presidente da AJUF disse que este será seu maior desafio profissional e lembrou palavras de Nelson Mandela. Temos um grande desafio pela frente e uma grande responsabilidade enorme ao falarmos em nome da magistratura federal. Mas eu sou otimista e acredito que conseguiremos avançar como sociedade, o que vai ser feito com o trabalho conjunto de todos nós. Pois, como dizia Mandela, as coisas parecem impossíveis até que sejam feitas, e elas serão feitas. No próximo bloco, a importância da AJUF para os cidadãos brasileiros e o trabalho da associação na busca pela justiça social. E mais, autoridades que compareceram à cerimônia de posse estão otimistas com relação ao mandato do novo presidente da AJUF. Nós voltamos daqui a pouco. Há mais de 4 décadas, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, entidade que congrega os magistrados da Justiça Federal Brasileira, trabalha na busca de um país mais justo e de uma sociedade com direitos constitucionais garantidos. O mandato no comando da entidade muda a cada 2 anos. E agora quem está à frente dos trabalhos é o juiz federal Fernando Mendes, que atuava como secretário-geral da associação. Ministros, desembargadores federais, representantes do Ministério Público e entidades de classe disseram estar otimistas com a gestão da nova diretoria, que começa este mês. Veja na reportagem. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, foi criada há 45 anos. A entidade, que não tem fins lucrativos, só cresce em importância para o país. A AJUF hoje é de uma importância gigantesca porque ela penetra em todos os setores, ela influencia, ela promove cursos, capacitação, leva o juiz para o exterior, interfere politicamente. A AJUF é importantíssima e evidentemente é importante porque os juízes federais são muito importantes. Nós no Brasil não temos ideia como nós estamos avançados em termos de justiça federal. E mais do que tudo, no sistema de meritocracia que caracteriza a nossa Justiça Federal. A nova diretoria é composta por 34 pessoas, entre presidente, vices, diretores, suplentes, delegados e integrantes do Conselho Fiscal. Ex-presidentes da AJUF marcaram presença na cerimônia de posse do juiz federal Fernando Mendes e falaram sobre a responsabilidade que é comandar uma grande entidade como esta. Eu digo assim, sem nenhuma medida, que foi o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida. E eu já passei por várias posições, por várias funções na primeira instância,
Mas ser presidente da AJUF, representar 1.600 juízes, na minha época, hoje mais de 2.000 desembargadores e ministros, é um grande desafio. Mais que um grande desafio, é uma enorme responsabilidade. Porque o presidente da AJUF ele tem que saber representar todos esses momentos da nossa carreira e os anseios e as angústias que são diferentes em cada momento. A magistratura nacional, a magistratura federal tem sido destaque, né, entre todos os campos da nossa sociedade e, logicamente, a AJUF também tem um papel muito importante e fundamental nos caminhos e nos rumos a seguir. Então, Fernando Mendes e a sua diretoria estão realmente capacitados, qualificados para fazer uma boa gestão e representar bem os juízes federais brasileiros. A cada biênio, a diretoria da AJUF ganha nova cara. Quem veio dar as boas-vindas aos recém-impossados está confiante, acredita numa boa gestão pela frente. O Fernando é uma pessoa muito conciliadora, ao mesmo tempo que ela é muito batalhadora. Então, ele é um cara que tem todas as credenciais para transitar dentro do diálogo interinstitucional com os demais poderes, com todos os órgãos do Poder Judiciário e entre todas as regiões da Justiça Federal brasileira. O momento é difícil para a magistratura e a renovação e novas ideias vindo à discussão nesse cenário em que a magistratura está vivendo é muito importante. Então, acho que o Roberto fez o trabalho dele, agora o Fernando assumindo vai fazer a parte dele, é uma corrida de revezamento e eu espero que ele seja muito bem sucedido. A magistratura está precisando, o Brasil está precisando de gente equilibrada, discutindo assuntos importantes num tom de serenidade, de equilíbrio, mas com produtividade. A cerimônia de posse de Fernando Mendes como presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil foi repleta de comentários positivos. Por parte dos colegas, não falta admiração ao trabalho que ele já vinha desenvolvendo como secretário-geral da AJUF. Eu tenho a melhor expectativa possível. O presidente é um notório e conhecido batalhador das causas associativas. A equipe da diretoria que toma posse é uma equipe muito boa, são magistradas e magistrados muito comprometidos com a categoria e com a Justiça Federal. Então, a minha expectativa é a melhor possível. O Fernando Mendes é um grande juiz e tem experiência associativa, já integrou diretorias da AJUF, já foi presidente da AJUFESP. Então, ele está muito integrado com a categoria e tem toda a legitimidade para muito bem representá-la nesses 2 anos. Muitos juízes e ministros também demonstraram satisfação com o trabalho realizado na AJUF pela gestão anterior e acreditam que a renovação pode ser muito mais uma continuidade do excelente trabalho do que uma mudança. Fernando Mendes é um juiz muito preparado, talvez uma das pessoas melhor preparadas para ser presidente da AJUF, porque esta é a 4ª gestão da qual ele participa, ele participou comigo como tesoureiro, depois ele foi vice-presidente pela 3ª região e secretário-geral. E nesse meio tempo, também presidiu a Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a AJUFESP, o que dá a ele uma experiência muito grande e também nesse tempo todo ele teve muito trânsito aqui em Brasília, fez muitos contatos, é uma pessoa querida, bem respeitada e isso é que é importante para o fortalecimento da nossa associação. A minha expectativa com absoluta segurança é que há de haver uma continuidade da gestão do Roberto Veloso. Eu não tenho a mais mínima dúvida que a AJUF vai continuar representando muito bem a magistratura federal e, por ricochete, todos nós magistrados. A AJUF tem um papel que vai além daquele desempenhado no sistema judiciário. As decisões e atividades promovidas pela entidade beneficiam a sociedade como um todo. E esses reflexos puderam ser vistos na cerimônia de posse, com a presença de representantes de outras importantes instituições, do Judiciário, Ministério Público, Polícia Federal e Caixa Econômica Federal. A Associação dos Juízes Federais ganhou extrema relevância no país e na sociedade de uma forma geral, nos últimos anos. Eu tenho certeza que agora, com a posse do Dr. Fernando, esse trabalho vai continuar e a associação vai continuar trabalhando e atuando em prol do desenvolvimento do país. A gente vive um momento de muita instabilidade no país, de modo geral, e na magistratura. E isso exige instituições fortes. E essas pessoas todas, essas instituições todas, elas são fundamentais para o avanço da democracia e para a consolidação do processo democrático brasileiro.
E essas pessoas que assumem esses cargos, essas instituições, eles têm consciência disso, e eu tenho certeza que ali na frente associativa, nós que temos grandes desafios ainda pela frente, o Fernando assume num momento dificílimo para o país e para a magistratura, mas nós temos certeza que as instituições fortalecidas sairão vitoriosas e a democracia brasileira consolidada. Daqui a pouco, com mais de 2.000 associados, a AJUF luta por um judiciário forte e independente. E este é um dos objetivos da nova diretoria que tomou posse este mês. E ainda, as expectativas de quem faz parte da associação ou acompanha o trabalho desenvolvido pela AJUF para os próximos 2 anos. Nós voltamos em instantes. Fortalecimento do Poder Judiciário e da magistratura, luta pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, defesa dos direitos humanos. Estes são apenas alguns dos objetivos da Associação dos Juízes Federais do Brasil, que a partir deste mês passa a ser gerenciada por uma nova diretoria. As expectativas de quem faz parte da associação ou acompanha o trabalho desenvolvido pela AJUF para os próximos 2 anos são muito positivas. Para o novo presidente da entidade, o judiciário tem uma importância fundamental na vida dos brasileiros e promover mudanças significativas no país como um todo é uma meta que será perseguida com afinco pelo juiz federal Fernando Mendes durante o tempo em que estará à frente da AJUF. Veja só. A Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, tem mais de 2.000 associados pelo país. A entidade defende a valorização da magistratura federal com um poder judiciário forte e independente. Além de juízes federais de primeira e de segunda instâncias, ministros do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também fazem parte da associação. E eles compareceram para prestigiar o novo presidente durante a cerimônia de posse em Brasília. Acho que toda nova gestão põe uma perspectiva de aperfeiçoamento da instituição, de busca de uma melhor concordância com as demandas, não apenas do Poder Judiciário, mas principalmente dos cidadãos em relação aos juízes. Juízes federais cumprem um papel da maior importância, como os juízes em geral, e eu espero muito que essa diretoria possa dar cobro exatamente a isso. A AJUF tem um papel institucional muito grande perante a magistratura federal, obviamente, mas como uma entidade que representa os anseios da magistratura e sabe organizar bem planos de metas que podem colaborar efetivamente para uma prestação jurisdicional mais célere e eficiente. Valorizar a carreira e defender as prerrogativas da magistratura federal também estão entre os objetivos da AJUF, que trata das questões institucionais da categoria. Mas o trabalho desenvolvido pela instituição vai muito além disso. A associação representa os magistrados em âmbito internacional e aproxima juízes e ministros que trabalham juntos pelo aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. E foi essa união de forças que se viu na posse do novo presidente da entidade. Primeiro que é sempre uma festa democrática, a renovação no poder. Mas o que eu acho, sobretudo, é que as instituições de classe, como a AJUF, desempenham hoje um papel muito importante na vida brasileira, de participação da sociedade civil, de monitoramento de políticas públicas. Evidentemente existem as reivindicações corporativas, mas eu acho que há também um papel institucional muito relevante a ser desempenhado. O Brasil está precisando das suas melhores cabeças e algumas delas estão na magistratura.
A JUF ela é uma associação muito importante, não só porque ela defende as prerrogativas dos juízes federais, mas porque é uma associação que canaliza a voz de servidores públicos que estão preocupados com o futuro do país, com a realização da justiça. Então, os seus objetivos transcendem os interesses específicos dos associados. Eu sou grande entusiasta da associação, fui diretora nos anos 90 e sempre que posso procuro prestigiar todos os eventos de que a JUF é promovente ou participante. A cerimônia reuniu associados de todas as regiões do Brasil, além de ministros de tribunais superiores. E é boa a expectativa sobre o trabalho da nova diretoria da JUF. Nós podemos esperar uma atuação muito correta, muito efetiva, com diálogo nas instituições, com diálogo entre os poderes e com diálogo na sua base. Então, o nosso desejo ao Dr. Fernando é de uma grande gestão junto com a diretoria eleita que hoje toma posse. Essa renovação é importante. O Dr. Fernando Mendes, embora esteja chegando agora, mas já é experiente, já foi presidente de associação regional, já esteve na diretoria da própria JUF. Então, com certeza, ele vai dar continuidade ao trabalho do Roberto, que também foi muito bom, né? Dar essa continuidade ao trabalho e representar muito bem todos os magistrados federais. A importância que o Poder Judiciário tem na busca de um país mais justo também foi lembrada pelo novo presidente da associação. Não há possibilidade de avançarmos em nosso estágio civilizatório sem a presença de instituições fortes, sem o respeito ao devido processo legal e sem a garantia da segurança jurídica. Mas para isso é preciso uma magistratura forte e respeitada. A valorização e a independência da magistratura são objetivos principais que buscaremos a nossa gestão e os associados da JUF alcançar, implementar e garantir nos próximos 2 anos da nossa administração. A posse da nova diretoria da JUF é só mais uma largada em busca desse desafio. Sempre a JUF se destacou pela defesa das prerrogativas magistratura, mas muito mais do que isso, pela defesa do fortalecimento do ordenamento jurídico, para que o judiciário possa atuar em prol da sociedade. E eu tenho absoluta certeza que a nova diretoria, capitaneada pelo juiz Fernando Mendes, vai continuar esse belíssimo trabalho que já vinha sendo realizado e vai somar agora as características pessoais de cada um no momento difícil para o país. E exatamente por ser um momento difícil para o país, é importante o fortalecimento do Poder Judiciário. E esse fortalecimento passa pela boa atuação das associações, entre elas a JUF. A esperança é que Fernando Mendes e toda a sua equipe, traga exatamente esse conceito de reivindicação, de efetividade, mas também não esquecendo de que a Constituição brasileira prevê em seu preâmbulo e no artigo 3º o reconhecimento de valores da liberdade, da igualdade e de uma sociedade fraterna e solidária. Eu gosto de dizer que o Poder Judiciário se assenta em 2 colunas importantes. A primeira é a coluna institucional, que são os tribunais e os juízes. E a segunda coluna é a coluna associativa. E o judiciário só é forte se as 2 colunas forem fortes e sólidas. Eu penso que o Fernando representa esta segunda coluna, que é a coluna associativa, com muito brilho, porque ele tem uma grande experiência, seja profissional, seja associativa. Ele vem da Associação Paulista, dos juízes federais, em que ele desempenhou um papel relevantíssimo e, independentemente disso, ele sempre esteve presente em todas as causas relevantes da magistratura. E a JUF à frente, juntamente com as outras associações, a MB e a ANAMATA. Para Fernando Mendes, orientar a sociedade também é papel do judiciário. O judiciário tem de ser o GPS da sociedade brasileira, dando a orientação necessária para que se alcance o seu desenvolvimento político, econômico e social. Uma espécie de bússola que indica o caminho da institucionalidade e da segurança jurídica, impedindo que rotas alternativas ao cumprimento da Constituição Federal, que neste ano completa 30 anos, sejam tomadas.
evitando estradas sinuosas, esburacadas ou precipícios. Muito obrigado. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.